Sugeri um relacionamento aberto ao meu namorado antes de embarcar para uma viagem de trabalho de 3 meses na França. Achei que ele entenderia. Mas quando voltei, percebi que ele tinha me bloqueado em tudo. Ele simplesmente sumiu da minha vida, como se eu nunca tivesse existido. Agora estou sozinha. Não sei mais o que fazer, e a culpa é toda minha. Olá, amigos. Espero poder chamá-los assim, porque sinceramente, hoje eu não tenho mais ninguém para chamar de amigo ou sequer para conversar. Comecei a fazer terapia, mas não acho que está funcionando. Então, vou direto ao ponto e tentar não cansar vocês com meus desabafos confusos, porque só quero tirar isso da cabeça. Mas por favor, já estou no chão, então se puderem evitar comentários negativos, eu agradeço. Li muitas histórias no Reddit, mas essa é a primeira vez que compartilho a minha, e espero receber a mesma empatia que vi nos outros relatos. A verdade é que acho que estou perdendo meu namorado, e não sei o que fazer, nem sei por que ele está se afastando assim. Estava tudo bem, até aquela viagem que mudou tudo. Bom, me chamo Aoife, pronuncia-se Ife, tenho 26 anos. Só um pequeno flashback. 5 anos atrás, me formei na faculdade em Illinois e voltei para Minnesota para trabalhar numa empresa como jornalista. Sim, estudei jornalismo. Foi nesse período que conheci Damien. Damien era, e ainda é, tudo o que qualquer mulher poderia desejar em um homem. Ele era gentil, bonito, calmo, paciente. E ainda cozinhava muito bem. Também era enfermeiro, tanto de profissão quanto de coração. Ele tinha um jeito natural de fazer as pessoas se sentirem confortáveis à sua volta. Desde o início ele transmitia uma vibe acolhedora. Eu poderia passar horas falando sobre suas qualidades, mas aí acabaria nem contando o principal para vocês. Morávamos na mesma rua, a uns 5 quarteirões de distância. Aos domingos à noite, ele aparecia na minha varanda perguntando se queríamos dar uma caminhada, ou se podia me acompanhar até o mercado. Teve um dia que no intervalo do meu almoço, saí do escritório e o encontrei na recepção com comida para viagem e café. Com o tempo, Damien e eu começamos a namorar. 3 meses depois, fomos morar juntos. No começo fiquei receosa, mas ele me garantiu que isso nos faria bem. E olhando por esse lado, eu não tinha nada a perder. Então aceitei e levei praticamente meu apartamento inteiro para o dele. Só que algumas semanas depois, o trabalho acabou interferindo. Alguns colegas e eu fomos enviados para uma viagem de trabalho na França, uma longa por sinal. O plano era ficar 2 meses, mas eu não sabia como contar isso para o Damien. 2 meses era muito tempo, ainda mais considerando que havíamos acabado de começar a morar juntos. Mas enfim, contei. E ele ficou muito triste, como era de se esperar. Naquela semana ele ficou comigo em casa, e quando chegou o dia da viagem, Damien parecia desolado. Eu sabia que ele sentiria muito a minha falta, mas também não queria que se sentisse preso ou sozinho por minha causa. Então sugeri um relacionamento aberto. Quer dizer, eu nem sugeri. Eu disse que era isso que eu queria. Nem sei por que fiz isso. No fundo, eu sabia que não era o que eu queria. Mas pensei que se não nos sentíssemos presos um ao outro, a distância seria mais fácil de lidar. E não vou me pintar como santa aqui, eu também queria um pouco de liberdade durante a viagem. Afinal, eu estava indo para a França. 3 meses, isso dá mais de 100 dias. Eu ficava pensando, como vou ficar tanto tempo sem me envolver com ninguém, só porque o meu namorado está a milhares de quilômetros? Acho que no fundo, eu precisava de espaço mais do que ele. Vi a tristeza nos olhos de Damien. No começo ele disse que não, mas eu insisti e falei que era o que eu queria. Disse que não queria que ele se sentisse preso a alguém que estava tão longe. Ele não discutiu mais. Só saiu do quarto. E não o vi pelo resto do dia. Na hora não achei que fosse nada demais, mas na manhã seguinte ele também não voltou, e meu voo era bem cedo. Liguei, mandei mensagens, nada. Meia hora antes da decolagem, tentei de novo, mas ia direto para a caixa postal. Deixei uma mensagem dizendo que o voo tinha saído e que entraria em contato assim que chegasse à França. Quando chegamos, tentei ligar de novo, mas nada. Ou caía direto na caixa postal ou nem completava a chamada. Em algum momento adormeci tentando. Num sábado à noite, uma colega de trabalho, Clara, me convidou para um karaokê. No começo eu não estava curtindo. Eles cantavam em francês, o meu é super enferrujado. Além disso, eu não falava com Damien há dias. E sei que a ideia era ter liberdade, mas eu precisava sentir que ainda tinha alguém esperando por mim no fim de tudo. Pouco tempo depois, Clara voltou para perto de mim com 2 rapazes. Um deles não falava nada de inglês, mas o outro, Jay, falava, e era até bonitinho. Clara ficou com o outro e me deixou com o Jay. A conversa até que fluiu, apesar do sotaque dele. Durante o papo, meu copo nunca ficava vazio. E antes que eu percebesse, já estava bêbada. Ele não me drogou nem nada assim, mas a versão francesa do Bloody Mary era bem sangrenta. Resumindo, a gente se beijou, e se a Clara não tivesse voltado mais cedo, teria sido uma história totalmente diferente. Depois daquela noite, eu e Clara começamos a sair com mais frequência. Estávamos juntas no escritório, no bar, em todo lugar. Ela era praticamente minha única amiga. Quer dizer, ela seria a segunda se a primeira, que por acaso era o amor da minha vida, não continuasse ignorando minhas ligações e mensagens. Como vocês devem imaginar, com o tempo comecei a me envolver com outros caras, e aos poucos, Damien foi saindo da minha cabeça. 3 meses passaram mais rápido do que eu esperava. E 2 noites antes do nosso voo de volta, Clara me levou a uma balada onde curtimos como nunca. Quando voltamos para o hotel já estava amanhecendo. Dormi o dia inteiro, acordei à noite e comecei a arrumar as malas.
Liguei para o Damien para avisar que voltaria no dia seguinte, mas como sempre, ele não atendeu. Mandei uma mensagem de novo. Foi aí que percebi que durante toda a minha estadia na França, eu tentei manter o Damien informado de tudo, desde como o carnaval tinha sido incrível até como o trabalho estava indo. Até mandei o link da minha matéria, mas ele não respondia nada. Tinha um sentimento dentro de mim, corroendo, me dizendo que eu o tinha perdido. Mas eu tentava ignorar. Depois de um voo longo, chegamos à noite, e cada um seguiu seu caminho. Fui para casa, mas quando cheguei lá, não encontrei a chave sob o vaso onde sempre deixávamos. Pior, Damien continuava sem responder minhas mensagens ou atender minhas ligações. Então me sentei na varanda, esperando por ele. 2 horas se passaram, até que um carro preto parou em frente à casa. Não parecia em nada com o carro do Damien, mas presumi que ele poderia ter trocado. Só que quem saiu do carro não era ele. Era outro homem. Ele disse que morava ali e não sabia quem era Damien. Já era quase meia-noite, e não era fácil encontrar um táxi naquela hora. Passei a hora seguinte procurando um lugar para passar a noite. Finalmente encontrei um hotel simples, mas aceitável, e quando me acomodei, comecei a repensar tudo. Quem era aquele homem na nossa casa? Por que Damien estava me ignorando? E foi então que me bateu. Depois de tanto esconder, talvez Damien tivesse descoberto o meu segredo. Mas não era nada sério, só um caso isolado, bem antes de eu ir para a França. E mesmo assim, isso não podia ser o motivo dele estar agindo desse jeito. Não tinha como ele ter descoberto. Tentei ligar para ele de novo. Nada. No dia seguinte fui procurar um quarto mais confortável e paguei por pelo menos 2 semanas. 3 dias se passaram e ainda nenhum sinal de Damien, nenhuma notícia. Então decidi ir até o hospital onde ele trabalhava. Quando desci do táxi, o vi saindo do hospital. Senti uma esperança enorme e corri até ele. Mas quando ele me viu foi completamente indiferente. O sorriso de sempre não estava lá. Na verdade, ele parecia incomodado em me ver. Mesmo assim, fui direto e perguntei por que ele não atendia minhas ligações. Ele disse que estava ocupado com o trabalho. Perguntei sobre a casa, e ele disse que precisava de um lugar mais próximo do hospital, então se mudou. Quando perguntei sobre minhas coisas, ele simplesmente respondeu que não sabia. Que talvez tivesse mandado para mim enquanto eu estava na França, ou talvez não. Fiquei sem entender nada. Antes que eu pudesse pedir uma explicação, ele me interrompeu dizendo que tinha compromissos e saiu. Tentei impedi-lo, mas ele apenas me empurrou e entrou no carro. Foi embora. Eu realmente não sabia o que fazer ou dizer. Fiquei ali parada, confusa. Tipo, o que acabou de acontecer? Eu estava com raiva e triste ao mesmo tempo. E só conseguia me perguntar, por que o Damien me trataria assim? O que eu fiz de tão errado? Achei que ele pelo menos teria a decência de esperar meu retorno antes de fazer o que quer que tenha feito com minhas coisas. Naquela noite, liguei para todas as transportadoras e empresas de mudança que conhecia, mas nenhuma tinha recebido meus pertences, nem tinham sido contratadas para isso. E Damien continuava sem me atender. Todos os meus documentos, certificados, até os postais que meu pai me mandava quando viajava, tudo que tinha da minha mãe falecida, vasos, livros, utensílios, tudo sumiu. As únicas coisas que me restavam eram as que levei para a França. E acredite, não era muita coisa. 2 semanas se passaram desde que voltei da França e surpresa, nada das minhas coisas. E nenhum sinal do Damien. Eu nem sabia mais para que lado seguir. Ele não ligou, não mandou mensagem, nada. Simplesmente me deixou ali. Pelo menos consegui alugar um apartamento decente com parte do dinheiro da promoção que tínhamos recebido. Até consegui minha própria sala no trabalho. Mas apesar das conquistas e do conforto, tanto no trabalho quanto em casa, ainda sentia que algo faltava na minha vida. Ou melhor, alguém faltava. Bom, além desse alguém, minhas coisas ainda estavam desaparecidas. Também me faltavam muitas explicações, então sim, a falta era dos 2 lados. Fui ver o Damien novamente no hospital, e ele não parecia muito diferente da última vez. A única mudança era a barba, que agora estava bem feita, e ele parecia feliz com a vida que estava levando. Mas assim que me viu, sua expressão mudou completamente. E eu simplesmente não entendia. O que eu tinha feito de tão errado para ele nem sequer me dar 1 minuto do seu tempo? Quando me aproximei, ele simplesmente passou por mim como se eu nem estivesse ali. Fui atrás dele, pedindo apenas 5 minutos para conversar. Depois de muito insistir, ele finalmente me deu atenção. Disse que sentia muito, mesmo sem saber exatamente pelo que e que queria ele de volta. Mas parecia que ele nem estava me ouvindo. Ficava olhando para um bloco de anotações e conferindo o cronômetro. Quando terminei de falar, ele simplesmente se virou e foi embora sem dizer uma palavra. Apesar da humilhação que eu passava toda vez que ia ao hospital tentar falar com Damien, eu continuava indo sempre que tinha tempo ou passava por perto. Mas ainda assim, não conseguia nenhuma atenção dele. A ausência do Damien na minha vida me fez perceber o quanto é importante ter alguém por perto. Alguém em quem se apoiar, com quem chorar, rir, compartilhar memórias, até mesmo só passar o tempo. E o Damien era tudo isso para mim. Então vocês devem entender por que era tão difícil deixá-lo ir. Mas um dia decidi que iria até o hospital. Só que dessa vez eu não sairia de lá sem respostas. Não só pelo jeito que ele vinha me tratando, mas também para saber onde diabos estavam minhas coisas. Entrei na sala onde ele almoçava com os colegas. Quando me viu, ele tentou sair, mas como eu disse, eu queria respostas. Então bloqueei o caminho dele. Acho que os colegas perceberam a tensão entre nós, porque todos se levantaram e saíram da mesa. Perguntei de novo sobre as minhas coisas, e ele repetiu que não sabia.
sabia. Mas que se ajudasse de alguma forma, ele deixou o que sobrou das minhas coisas na frente da casa, naquele dia chuvoso em que se mudou. Talvez os lixeiros tenham levado, ou talvez a senhora em situação de rua do bairro. Fiquei sem palavras. Ele queria dizer que deixou minhas coisas na chuva? E o mais importante, por quê? Ele estava prestes a ir embora, mas eu o segurei e perguntei. Eu precisava saber o que tinha feito para merecer aquilo. Ele não respondeu, pelo menos não de imediato. Foi então que, pelo canto do olho, viu Matt. E Damien também viu. Matt era o cara com quem eu dormi. Mas foi só uma vez. Nem contou na minha cabeça. Damien não disse nada, mas o olhar dele disse tudo. Ele sabia. De alguma forma, ele descobriu sobre mim e o Matt. Soltei o braço dele naquele momento porque finalmente entendi. Mas mesmo assim, acho que ele exagerou. Quer dizer, foi só uma vez. Nada sério. Quando ele estava prestes a ir embora de novo, virou para mim e disse que aquele papo de relacionamento aberto também tinha sido maravilhoso para ele. Tanto quanto foi para mim, lá na França. Fiquei confusa. Olhei ao redor da cantina e percebi que as pessoas estavam com olhares estranhos. A maioria parecia enojada. Queria que o chão se abrisse e me engolisse. Agora eu tinha que adicionar vergonha à minha lista de problemas. Saí do hospital naquele dia com a cabeça baixa, tomada pela vergonha e tristeza. Cheguei em casa, chorei debaixo do chuveiro, como de costume, e depois afundei num pote de sorvete, tentando afogar a tristeza. Normalmente, esse seria o momento da vida em que você liga para um amigo, pede companhia, alguém que te escute e te acolha. Mas como não tenho mais amigos nem família, a única família que eu tinha se foi. Agora eu fico aqui sozinha, afundada na minha tristeza. E toda vez que penso no nosso último encontro, ainda não entendo o que ele quis dizer com aquela última frase. Será que ele sabia de tudo o que aconteceu na França? Mas eu nunca postei nada. Como ele saberia? Eu ia ao trabalho todo dia e voltava, mas não era mais eu mesma. Tentei fazer amizades no escritório, mas como isso nunca foi o meu forte, desisti. Eu não estava feliz. Sentia falta de alguém que cuidasse de mim, se importasse comigo, me fizesse sentir amada e querida. Perdi tantas coisas, meus pertences, o homem que eu amava, e não havia chance de recuperar nada. Já tinha até perdido a esperança de reaver minhas coisas, mas ainda orava para que Damien me perdoasse e que pudéssemos superar isso. Por outro lado, eu e Clara já não nos falávamos muito depois que voltamos. Nossa relação voltou a ser como antes da França, mal nos dirigíamos a palavra. Mas um dia, mexendo no celular, rolando redes sociais, acabei entrando no perfil do Damien. Foi então que percebi que tínhamos uma amiga em comum. Fui ver quem era Clara. Sinceramente, eu nem sabia que éramos amigas online. Entrei no perfil dela e então tudo fez sentido. Ela tinha postado vídeos nossos nas baladas, todas as festas em que fomos, todos os caras com quem fiquei, tudo estava lá. E claro que o Damien viu tudo. Continuei rolando e só piorava. Primeiro foi o vídeo com o francês, e depois vieram os outros. Parecia até que ela postava de propósito um vídeo meu toda vez que saíamos. Naquela noite fiquei sentada pensando em 1000 maneiras de tentar consertar as coisas com ele, mas em todas essas possibilidades, ele teria que estar disposto a falar comigo primeiro. E como ele não atendia minhas ligações, eu estava num beco sem saída. Não havia como seguir em frente com o Damien. Um dia, voltando do trabalho, resolvi ir a pé. E no caminho vi o Damien entrando em uma loja com uma menina. Ela devia ter uns 10 anos, e a semelhança entre os dois era enorme. Na hora senti uma raiva subindo dentro de mim. Não queria acreditar que ele tinha uma filha esse tempo todo e nunca me contou, ou achou que não era importante me contar. Então decidi confrontá-lo. Quando entrei na loja, ele estava na seção de doces, ajudando a menina a alcançar uma prateleira mais alta. Quando me aproximei, pigarreei e na hora, as risadinhas dos dois cessaram. Ele ficou me olhando, esperando que eu dissesse algo. Então olhei para a menina, depois para ele. Ele apenas balançou a cabeça. Quando se preparava para sair, a menina deu um tapinha na perna dele e disse: "Damien, posso te esperar lá no balcão." Foi aí que comecei a pensar. Por que a filha dele chamaria ele pelo nome? Aquilo não fazia sentido. Então me lembrei de que ele já tinha mencionado uma irmã mais nova, e que talvez fosse ela. Ele me lançou um olhar como quem dizia o quanto estava irritado por eu pensar aquilo dele, e saiu sem dizer uma palavra. Quer dizer, ele nem precisava dizer. Eu entendi a mensagem. E me perguntei, como foi que eu passei de ser a mulher mais feliz do mundo a isso? Gente, eu realmente preciso de ajuda. Por favor, me ajudem. Pelo menos me digam por que o Damien está agindo assim comigo. Eu preciso de conselhos, qualquer um, de como reconquistar o Damien, porque nesse ponto, eu realmente não sei mais o que fazer. Atualização. Bom, gente, essa é minha primeira e única atualização. Faz 3 semanas desde a última vez que vi o Damien. E se vocês acham que agora estou melhor, 2 dias atrás recebi uma ligação de um ferro velho. Disseram que encontraram uma mala com meu cartão de visita dentro. Consegui recuperar algumas das minhas coisas. E sobre o lance com o Matt, eu sei que falei várias vezes que tentei fingir que não importava, que foi só um erro bobo e sem sentido. Mas a verdade é que aquilo mudou tudo. Talvez vocês já estejam cansados de mim, mas vou contar mesmo assim. Não é como se eu ainda tivesse algo a perder. Isso aconteceu antes da França. Antes de todas as baladas, festas e do papo de relacionamento aberto. E talvez esse seja o pior de tudo. Porque eu já tinha estragado tudo antes mesmo de pedir ao Damien permissão para ficar com outra pessoa. Como eu já tinha mencionado, o Matt trabalhava com o Damien.
Sim, não era um desconhecido nem alguém que conheci num bar. Era colega de trabalho dele. Não sei o que deu em mim. Quer dizer, eu e Damien quase nunca brigávamos. E o Matt não era só um colega, ele era amigo do Damien. Ele ia na nossa casa com frequência. Então, naquela noite, por algum motivo, ele apareceu. E claro que ele sabia que o Damien estava de plantão noturno. Mas ainda assim foi. E eu estava mal, sabe? E ele estava lá. Então, aconteceu. Mas eu juro que foi só uma vez. Uma única noite. Mas me senti péssima depois. E a única razão pela qual não contei ao Damien foi porque não queria machucá-lo. Na verdade, esse foi o verdadeiro motivo de eu pedir um relacionamento aberto antes da viagem. Ou pelo menos, é isso que eu gosto de dizer pra mim mesma. A verdade, gente, e eu já falei isso antes, é que eu só queria ser uma ave livre na França. Afinal, talvez fosse a única oportunidade da minha vida de viver algo assim. Eu queria explorar sem amarras. Mas olha só onde isso me levou. Sobre o lance com o Matt, eu ficava dizendo a mim mesma que não foi sério, que nem contava. E quando sugeri o relacionamento aberto, pensei que estava sendo honesta, justa. Mas, sendo sincera, acho que só estava tentando limpar minha consciência depois do fato. Naquela época, Damien ainda não sabia. Pelo menos eu achava que não. Mas quando voltei, e ele me olhou como se eu fosse uma estranha, quando minhas coisas tinham sumido e ele se recusava até a falar comigo. E principalmente quando vi o Matt no hospital e percebi o jeito que o Damien olhou pra ele, eu soube. Estava oficialmente acabado. Ainda assim, fico me perguntando como ele descobriu. Talvez ele tenha juntado as peças. Talvez tenha sido a Clara. Mas juro por Deus que aquilo era só entre mim e o Matt. Ou será que foi o próprio Matt? Eu não sei. E sinceramente, acho que nem estou pronta para descobrir. Mas seja quem for, de alguma forma Damien sabia. E eu nem precisei dizer nada, porque o meu silêncio já tinha contado toda a história. Perdi o amor da minha vida por algo que eu mesma dizia que não importava. Mas importava. Para ele, importava muito. E agora sou eu quem ficou aqui tentando juntar os pedaços. Então é isso, pessoal. Toda essa confusão que pra mim custou o meu relacionamento. Hoje imagino que o Damien esteja tocando a vida dele. Um dia vi ele tomando café da manhã com uma mulher. Dessa vez era uma mulher mais velha. Os dois estavam bem íntimos, sabe? Mas eu já tinha aceitado a realidade dentro de mim. Ele foi claro, não queria mais nada comigo. Disse que nós não poderíamos ser mais do que já éramos agora. Estranhos. E que era pra eu ficar longe. Então é isso que venho tentando fazer. Foi uma longa jornada com vocês, e estou feliz. Não, mentira. Ainda estou triste, arrasada e sozinha. Mas me sinto um pouco melhor do que antes. Obrigada pelo apoio. Sei que agora, depois de ter contado a verdade sobre o Matt, muitos de vocês talvez vão me criticar. Por isso deixei isso pro final. Tchau, gente.